Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um exercício em Java, tá? Utilizando estruturas de repetição. Qual que é a ideia? Elaborar um programa que solicite um número ao usuário e leia esse número. Em seguida, exiba todos os números de 0 até o número digitado. Então ele vai pedir para o usuário, digite um número. O usuário vai digitar 28. Ele vai exibir todos os números de 0 até 28. Então, se o usuário digitar 50, vai exibir de 0 até 50. E assim por diante, tá? Então, vamos lá para o Eclipse, tá? Pode usar a ideia que você quiser, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, tá? Eu vou criar um projeto novo aqui. Vou aqui em File, New Java Project. Vou criar aqui, o nome do projeto vai ser Exercícios, tá? E Finish. E aí eu vou criar aqui agora uma classe, tá? Vou criar uma classe, vou escolher aqui qual projeto que é essa classe, é o meu projeto Exercícios, dentro de SRC, tá? E eu vou criar aqui a repetição, tá? É o nome da nossa classe aqui. Vou marcar que a minha classe vai ter um public static void main e vou dar um finish. Ok, então qual que é a ideia? É ler um número e exibir todos os números de 0 até ele. Então, para isso, eu preciso criar uma variável para ler esse número, tá? Criar uma variável inteira chamada número. E eu preciso também criar aqui, nesse caso eu não vou utilizar a interface gráfica, tá? Não vou usar JOptionPane, eu vou utilizar a classe Scanner. Então eu vou criar aqui um objeto que eu chamei de leitor e vou instanciá-lo, tá? Então, como eu estou utilizando aqui a classe Scanner, eu preciso fazer a importação dessa classe, beleza? Importou lá a classe Scanner no pacote Java útil e aqui eu estou instanciando um objeto que eu chamei de leitor. Agora eu vou solicitar e ler esse número. Eu vou pedir para o usuário, eu vou digitar aqui no systemout.println e vou pedir para ele digite um número inteiro. E vou falar que esse número vai ser igual ao leitor.nextInt. Abre e fecha parênteses. Então, fiz a leitura desse número. Agora, eu vou utilizar uma estrutura de repetição para exibir todos os números de 0 até ele. Tá? Eu acho que uma boa estrutura de repetição para a gente usar nesse caso aqui é o for. Tá? Em uma linha só, eu já instancio uma variável nova aqui, int x é igual a 0, coloco qual que é a minha condição, ou seja, ele vai executar esse código enquanto o x for menor ou igual ao número que foi digitado pelo usuário, e eu coloco um x++ para que ele some em 1 o x a cada rodada, tá? Se eu simplesmente colocar isso aqui, ó, system out, tá? E colocar o x, nosso programa já está pronto. Vamos ver? Se eu der um play aqui, ó, digite um número inteiro, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digite um número inteiro, 5, até 5. Se eu digitar aqui 1000, ele vai de 0 até 1000, tá? Então, com poucas linhas de código, nós fizemos aquilo que nos foi solicitado. Ler o número e exibir todos os números de 0 até ele, tá? Então, vamos revisar aqui. Instanciei um objeto leitor da classe Scanner, que a gente está utilizando para fazer a leitura do que o usuário digita no prompt aqui, tá?
criei uma variável chamada número, essa variável é inteira, solicitei ao usuário, então exibi na tela a informação, digite o número inteiro, dessa forma eu solicitei ao usuário, fiz a leitura de um inteiro que o usuário digitou e guardei na variável número, que era a variável que eu já tinha criado anteriormente, e utilizei a estrutura for para exibir todos os números de 0 até o número que foi digitado anteriormente, tá? Então, no for, eu crio uma variável x, como começo ela com 0, então eu crio uma variável inteira x e inicializo ela com 0. Aqui na nossa condição, eu falo que esse código vai ser executado enquanto x for menor ou igual ao número e eu mando ele somar mais um em x a cada rodada, tá? Eu poderia fazer esse mesmo código utilizando o while. Então, como que seria isso? Eu vou comentar esse código aqui do for, tá? Opção 1 seria com for. A opção 2 seria utilizando while. Porém, para utilizar o while, eu preciso criar a variável x anteriormente. Então, aqui eu crio a variável x e inicializo ela com 0. Aqui no while, eu vou colocar minha condição, que eu vou executar isso enquanto x for menor ou igual a número. E dentro do meu while, antes de encerrá-lo, eu tenho que colocar um x++. E o systemout é igual. Então percebam que este código aqui produz o mesmo resultado do que este código aqui. Vamos ver? Número inteiro, 3, 0, 1, 2, 3. Número inteiro, 27, 0, 1 até o 27. Tá? Então, eu posso utilizar o while? Posso. Porém, nesse caso, a estrutura for, ela fica um pouco mais limpa, certo? Deixa eu comentar aqui. Opção 2. Tá? Vou tirar essa aqui. Essa é a opção 1. É a mais adequada para esse caso. Na mesma linha, eu já inicializo a variável, já coloco a minha condição e eu já uso o incremento, o x++, tá? Porque se eu esqueço, por exemplo, no while de colocar esse x++, a gente entra no que é conhecido como loop infinito. Ele vai ficar dentro dessa estrutura para sempre. Então, o for, ele me obriga a colocar esse formato aqui e dessa forma as chances de terem erro diminuem, tá ok? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Coloca, se você faria diferente, coloca aí também como que você faria, tá? E por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.